funcionária, né? E é isso aí, então tudo começou assim. Eu não nasci com isso, tá certo? Eu acho que a pessoa ela tem que assumir essa postura. E quando eu recomendo a pessoa fazer uma carteira de previdência, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é o seguinte: você tem que incorporar o espírito do investimento e o sentido da parceria, tá entendendo? Você tem que sentimentalizar que você não está comprando ações pelo simples fato de comprar. Você está comprando ações de um projeto que possa ser bem sucedido, está correto? Então, na verdade, o que eu faço é isso, e eu passei a fazer isso. Eu passei a examinar projetos, principalmente de empresas que tivessem duas características, né? Que o setor fosse um setor perene e que ele produzisse sustentabilidade. Quando você define o que você vai fazer, e na minha opinião todos deveriam definir isso, né? Que não adianta você comprar ações de uma construtora, que não tem essa perenidade, nem tem essa sustentabilidade, e outras empresas também. Então, você vai onde tem o quê? A perenidade, a perspectiva da perenidade e a sustentabilidade. Então, as ações que eu tenho são ações que possuem essa característica, simplesmente isso. Está entendendo? É por isso que eu não tenho milhões de ações, eu tenho uma quantidade reduzida de ações. Se você quiser diversificar, então você compra um fundo. A minha proposta é você fazer o seu fundo. Só que você vai tentar constituir esse fundo de uma forma progressiva, né? Dificilmente, no momento em que você vai dar início a uma carteira de previdência, existem 20 papéis bons para comprar. Tem um, geralmente tem o melhor, então o importante é você comprar o melhor, tá certo? Esse é meu foco. Não, eu acho que a cultura é uma coisa muito importante. Um país pobre como o nosso, né? Paupérrimo, eu diria, haja visto aí nas ruas, né? O que se programou e se constituiu, é uma questão de cultura, tá certo? É uma questão de patriotismo também. Eu tenho como certo que aqui no Brasil, a pessoa não gosta tanto do país como ele gosta de exercitar o seu egoísmo. Ele é um egoísmo fanático, eu diria, é isso. Então falta cultura, falta patriotismo. Você vai nos Estados Unidos, o cidadão, ele canta todo dia o hino da sua pátria, né? E na porta de cada lugar tem uma bandeira do seu país. Aqui não, aqui ninguém olha para isso, né? Poucas pessoas conhecem o hino nacional inteiro, é isso. Então, eu acho que falta cultura. Cultura e compromisso com a nação, compromisso com a comunidade, tá certo? Tem. Eu acho que é uma relação direta, né? Essa colocação, a riqueza de um país, ela é formada por quê? Ela é formada por um trabalho de um povo, não é isso? Então, se o povo trabalhar para a riqueza do país, ele será um país rico. Se o povo trabalhar para a sua riqueza pessoal, o país nunca será rico, né? E aqui no Brasil, nós fomos encantados com a agiotagem, né? O brasileiro, ele pensa, antes de mais nada, em ser agiota. Na minha concepção, ser agiota significa dizer emprestar para qualquer um, né? Emprestar para a poupança, emprestar para o banco. Isso é a mentalidade do agiota. Não é a mentalidade da produção, da riqueza, da geração da riqueza, né? Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Você tem que ter disciplina em tudo, senão você acaba desgovernando a sua trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né, de que parceria em ações é a forma mais assim, conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, tá certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim. Disciplina em tudo. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo?
Essa que é a realidade. E tenho paciência. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada 1 mês eu vou ter um recurso. Então eu espero. Eu sei que ele vai acontecer, eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo sobre 2 fatores. O primeiro é exatamente sobre a questão da paciência, você ter paciência. Você sabe que vai acontecer, então não adianta você querer antecipar esse acontecimento, tá certo? E a outra questão é de você respeitar as regras de onde você está, atuando, entendeu? Então eu peguei o seguinte, eu peguei exemplos, né? Todos nós deveríamos pegar exemplo. Por exemplo, eu peguei exemplo de pessoas que começaram numa pequena empresa e cresceram vertiginosamente. Se eles cresceram, por que eu não vou crescer com eles? Tá entendendo? Eu pensei assim. Então eu faço isso. Se eles cresceram, eu tenho chance de crescer com eles. Então, eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer. Tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer. Há uma disciplina nisso, né? Essa que é a realidade. Eu fui me modulando no sentido de, primeiramente, controlar os meus egos e depois administrá-los, tá entendendo? Então, eu também fui jovem, também tive, assim, ímpetos, né? Mas eu fiz a coisa e achei que não era bem como eu imaginava. As coisas são um pouco diferentes, tá entendendo? Então eu acabei incorporando também essa filosofia, tá certo? Essa aqui é a realidade. Então eu vou atrás de exemplos, de grandes e bons exemplos, tá certo? Lamentavelmente no Brasil nós não temos assim um elenco de exemplos bons numa quantidade muito grande. Você tem uma quantidade pequena, né? E é por isso que eu tenho uma quantidade pequena de ações de empresas que me gratificam muito bem, tá entendendo? E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você... Né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis, assim, coisas megalomaníacas, tá entendendo? Eu nunca pretendi, achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife. Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, têm direção, têm roda, tem ar-condicionado, tem rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil. Entendeu? Então, aí, eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou, foi só para agradar quem você não gosta. Que aula legal, hein, gente? Show de bola, muitos ensinamentos. Como é que o Barsi, então, conseguiu uma renda mensal progressiva? Caramba, como o Barsi começou? Tudo começou quando o Barsi quis montar a sua carteira previdenciária. Então, o Barsi queria isso aqui, uma carteira previdenciária. E ele conseguiu montar uma carteira previdenciária com ações de empresas do setor perene. Ele falou que ele queria empresas que tivesse perenidade e sustentabilidade. Então, empresas... E como é que são as empresas? São as ações, né? Se investe em empresas na Bolsa de Valores através das ações de setores perenes e sustentáveis. Aqui a gente pode citar como exemplo Klabin, Banco do Brasil, empresas do setor de energia elétrica, Taesa,
Cara, tem uma infinidade de empresas com esse perfil. E aí, então, a gente pode colocar aqui, ó, Taesa, Banco do Brasil, Klabin. O Barça investe em Klabin há muito tempo. Isso aí. Banco Santander. Empresa sustentável. Também ele tem uma quantidade reduzida de ação. Quantidade reduzida de ações. Então o Barça tem uma quantidade reduzida de ações. Por quê? Porque ele escolhe as melhores. Então o Barça escolhe as melhores ações. Ele não quer uma carteira grande. Ele tem uma quantidade reduzida de ações porque ele escolhe as melhores. Então é isso. O Barça escolhe as melhores, por isso tem uma quantidade reduzida de ações. E ele fala: se você quiser diversificar, compre um fundo. Quem quer diversificar, compra um fundo. Por exemplo, BOVA11. BOVA11. Ah, Peterson, eu não sei o que é o BOVA11. Vamos descobrir então. Aqui, ó. Então o BOVA11 ele é um ETF, é um portfólio com peso de ações e tem como base o índice do Bovespa, basicamente o lucro através da valorização dos papéis que compõem ao longo do tempo, sua vez rendem em cotação. Então é um ETF. Quer diversificar? Fica aqui com o BOVA11. Então quer diversificar? Vai para um fundo. Compre sempre as ações melhores do setor, né? E ele falou que o brasileiro ele foi estimulado a ser um agiota. O que é agiota? É emprestar dinheiro, né? Para o governo, para os bancos. E como é que você empresta dinheiro? Cara, você empresta através de CDB, Tesouro Direto, basicamente a renda fixa, né? O Barça não gosta de renda fixa. Para ele, renda fixa é agiotagem. E para chegar onde o Barça chegou, foi muito importante disciplina e paciência. Então, ele viu alguém que chegou aonde ele queria chegar e seguiu, então, exemplo. Por exemplo, ele pegou o exemplo de uma pessoa, de um empresário, por exemplo, o dono de uma rede de postos de gasolina. Não, vou colocar o dono de uma empresa de energia, vou colocar aqui. Aí ele falou: puxa, o cara venceu, o cara é dono da empresa, e como é que eu vou ser dono? Vou ser parceiro. Não vou ser o dono, mas vou ser um pequeno dono, vou ter esse caráter de dono. E aí ele investiu nas empresas de energia elétrica. TRPL4, TAE 11, EGE3, CPL6. Aqui são empresas de energia elétrica, são alguns códigos. Tem a IDP e uma gama de empresas. Então ele quis ser um pequeno dono. E ele disse que tem que controlar os egos. Controlar os egos. Como é que a gente vai controlar os egos? Cara, quando você começa a ganhar um pouco de dinheiro, você quer mudar o seu padrão de vida, você quer ter um carro melhor, você quer comprar roupas de marca, você está sustentando então marcas e grife. Ele até citou lá um carro de 400 mil, um carro de 30 mil reais que te leva onde você quer, tem ar condicionado. Então você tem que controlar os seus egos, seguir o exemplo de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Então, se eu posso te dar um exemplo, é seguir o exemplo de pessoas
que chegaram onde você quer chegar. Aqui a gente está fazendo conteúdos nesse canal com o Barsi, porque é um exemplo que a gente acha que merece ser seguido. Por isso esse canal faz vídeos relatando um pouco da trajetória do Barsi, o que ele já falou um tempo atrás, a gente acaba comentando aqui. Tá bom? Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixa um joinha, pode fazer pergunta que a nossa equipe responde, e a gente se vê aí no próximo vídeo.